pedir à igreja para abrir a Bíblia Sagrada em Ezequiel, capítulo de número 22. Nós vamos ler alguns versículos na palavra do Senhor. Abram a Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22. Vou deixar a Bíblia aqui, vou usar a Bíblia aqui do projetor, porque eu coloquei um tanto de papel na minha Bíblia aqui e não posso tirar, porque senão vira uma bagunça terrível aqui. E eu preciso deles aqui. Então eu vou fazer menção do que está no projetor ali. Ezequiel capítulo 22, verso 26. Ao versículo de número 30. Eu leio os irmãos o próximo. Nós vamos assim até concluirmos a leitura no verso 30, a qual leremos o versículo juntos. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e o profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discerne o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Verso 27. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubado. Vendo vaidade, predizem-lhes mentira, e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Todos, verso 30. Eu busquei dentre eles um homem que estivesse tampando e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Nós vamos falar algo aqui essa noite a respeito de uma intensa procura de Deus. Durante todo o meu tempo de fé, de leitura, de estudos da palavra de Deus, eu só encontrei Deus procurando duas coisas: um homem que estivesse à sua disposição para que ele possa usar, ou um adorador que o adorasse em espírito e em verdade. Só encontrei Deus procurando essas duas coisas. Deus à procura de um homem, Deus à procura de um verdadeiro adorador. Muitos cantam, muitos louvam, mas poucos são os que conseguem adorar de verdade. Muitos dizem que estão fazendo a obra, muitos falam que são servos de Deus, mas poucos são os que têm coragem de se entregar para Deus usar segundo a sua vontade. Hoje vemos uma leva de gente que se autodenominam servos de Deus, mas Deus não manda neles. Eles fazem o que quer, vão para onde quer e vivem do jeito que quer. Não são servos de Deus, são senhores de si mesmos. Ezequiel, ele era um levita. Você começar a ler o capítulo 1 do livro de Ezequiel, você vai identificar essa informação. Era um levita que antes do cativeiro servia a Deus no templo, como os demais. Mas ele foi chamado para o ministério profético durante o exílio do povo judeu na Babilônia.
ele foi levado com os 10.000 da primeira leva, escolhidos por Nabucodonosor 10 antes de Jerusalém ser tomada. Os irmãos sabem que a investida de Nabucodonosor a Jerusalém se deu em duas fases. A primeira, ele fez uma aliança com o rei, subjugou o rei ao seu comando e levou 10.000 pessoas para a Babilônia, pessoas escolhidas, das quais acreditamos que entre essas 10.000 estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias, os quais foram levados para o palácio. Foram levados outros, mas a Bíblia não faz menção dessa lista. Os demais foram colocados em um acampamento às margens do rio Quebar, que era um rio que cortava a cidade de Babilônia. Então eles ficaram ali. Ali estava Ezequiel, junto com aqueles cativos. E Ezequiel, ele recebe a sua chamada profética. No capítulo de número 2, o Senhor chega para ele e diz, no versículo 1, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. A partir de então inicia-se o ministério profético de Ezequiel. E Deus vai usar Ezequiel para duas finalidades. A primeira, complementar as profecias de Jeremias, que ainda pregava em Jerusalém. Ele está na Babilônia, mas está profetizando e escrevendo aquilo que ele profetiza, para que o povo lá em Jerusalém fizesse conhecido que o que Jeremias pregava em Jerusalém a respeito do cativeiro, Ezequiel recebia confirmação também lá no cativeiro às margens do rio Quebar. E o segundo propósito era esclarecer ao povo o porquê que eles estavam presos no cativeiro. Porque parece, quando você lê o livro de Ezequiel, que muitos deles estavam assim, parece que aéreo, sem acreditar direito que Deus havia permitido eles ter sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Porque Israel, irmãos, não acreditava em hipótese alguma, não acreditava que eles seriam levados cativos. Eles não acreditavam, eles acharam que por causa do templo, eles nunca seriam vencidos. Eles achavam que por causa do templo, Deus iria guardá-los, Eles endeusaram o templo e desprezaram a presença de Deus. Passaram a espiritualizar as paredes e perderam o que era realmente espiritual. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, vocês não ficam tristes comigo não. Mas Israel estava vivendo a mesma semelhança do que eu vi agora no Natal, Porque no Natal é o único aniversário que existe no mundo que o aniversariante é dispensado, é o aniversário de Jesus, é no Natal. A maioria dos irmãos que estão aqui participaram do Natal sem ir para a igreja, sem cultuar e sem oferecer culto de ação de graça. É um Natal onde o aniversariante, ele é dispensado. Em Israel, o povo fazia do mesmo jeito. Eles queriam o templo, mas não queriam a glória de Deus. Queria o templo, mas não queria a presença de Deus. Então Deus levanta Ezequiel para levar para o povo esse tipo de resposta. Por que é que eles estavam vivendo aquilo? Por que é que estava acontecendo aquilo na vida deles? E o capítulo 22 do livro de Ezequiel é exatamente uma resposta à liderança. Porque eles estavam dizendo assim, por que que nós fomos trazidos cativos? Por que que Deus permitiu que o seu povo sofresse essa vergonha? Por que que Deus deixou um homem ímpio, um homem idólatra, que entrou lá em Jerusalém, que dominou o povo de Deus, e nós estamos vivendo como escravos em uma terra pagã? Por quê? Aí Deus começa a dar a resposta através do profeta Ezequiel. E a primeira resposta, ele vai falar a respeito da liderança religiosa, os sacerdotes. Percebam bem o versículo de número 26, que nós acabamos de ler. Diz assim: os seus sacerdotes transgridem
a minha lei. Deus vai mostrar um perfil panorâmico de como estavam os líderes, os pastores do seu povo. Não é verdade? Lá estava o templo, lá estava a arca, lá estava o candeeiro, o cartiçais de 7 artes, lá estava a mesa com os pães da proposição, lá estava o altar do incenso, lá estava a pia de bronze, lá estava o altar do holocausto, lá estava os utensílios sagrados. Tudo que estava relacionado ao culto mosaico estava lá. E eles começaram a achar que os utensílios do templo, a sacralidade daquele lugar, seria o suficiente para Deus poupar o pecado deles. E Deus não se apega a essas coisas. Isso aqui é santo, irmãos. Esse púlpito aqui, ó, foi ungido. Esse ali foi ungido. Esses microfones foi ungido. Os bancos foram ungidos. Tudo aqui nós oramos e ungimos a Deus. E Deus, então, Ele confirma essa unção. São santos ao Senhor. Mas isso aqui só permanece fazendo sentido. E a santidade desses utensílios só tem valor se a presença de Deus estiver aqui. Se Deus sair daqui, tudo aqui perde o seu sentido. É a presença de Deus que santifica o altar, é a presença de Deus que santifica os utensílios, é a presença de Deus que santifica quem adora no santuário, é a presença de Deus que santifica o pastor, é a presença de Deus que santifica tudo que existe aqui. Se Deus sair daqui, tudo perde o seu valor. Não adianta se apegar às figuras. É o que Deus vai mostrar para o povo através de Ezequiel. Não adianta você bater no peito e dizer: sou da Assembleia de Deus, se a sua vida não tem mais o mesmo nível de santidade de quando você aceitou a fé. Então você é de uma instituição religiosa. Você já perdeu o céu faz tempo. Já perdeu a comunhão faz tempo. Já está longe da realidade espiritual faz tempo. Porque a Assembleia de Deus só é a Assembleia de Deus enquanto Deus couber dentro dela. O dia que Deus não couber mais aqui, Ele vai caçar um ministériozinho simples lá numa ponta de rua, aonde o povo adora Ele em verdade, e Ele vai para lá encontrar guarida e ser adorado. E a gente fica aqui com as tradições. A gente fica aqui com os glamours. Como é que Deus deixou um homem ímpio invadir uma cidade tão santa? Como é que Deus deixou um homem ímpio ir lá e subjugar as lideranças? Como é que Deus permite uma cidade igual Jerusalém, que é chamada de a cidade do grande rei, aonde está o templo de ouro, de prata, o templo que brilha a 18 quilômetros de distância? Diz que as artes do templo brilhavam. Como Deus deixou? E Deus disse: eu deixei porque, versículo 26, porque os seus sacerdotes transgride a minha lei. Quem deveria honrar a lei e ensinar ao povo eram os próprios transgressores dela. Tinham a Bíblia na mão, mas vivia de forma errada. Conhecia os mandamentos de Deus, mas não os cumpria para a glória do nome do Senhor. Os sacerdotes, coloca aí o verso 26, transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Foi Ezequiel que Deus levou em espírito no templo, não foi? E mandou ele cavar na parede. Disse: cava na parede do templo aí, Ezequiel. E Ezequiel começa a cavar no templo da parede, e cava um buraco.
Aí Ezequiel disse: agora olha dentro do templo como é que o povo está lá. E aí a Bíblia diz que existia ídolos dentro do templo. Disse que tinha mulher chorando por Tamuz. Havia prostituição dentro da casa de Deus. Havia adultério na casa de Deus. E tudo isso com consentimento da liderança. E o interessante é que Deus, para poder fazer alguma coisa no meio do seu povo, Ele depende de 3 princípios que Ele estabeleceu. Quantos princípios? Quantos? 3 princípios. Qual é o primeiro princípio? Quando Deus quer trazer um avivamento aqui na igreja, primeiro, Ele vai no pastor, o sacerdote. E olha como está a condição do sacerdote. Olha como está o nível espiritual do sacerdote. E então ele fala com o sacerdote fala com o povo, e aí o avivamento de Deus se manifesta. Mas quando ele chega no sacerdote, o sacerdote transgrediu a lei, profanou as coisas santas. Entre o santo e profano não faz diferença, deixa tudo do jeito que está. Crente com mundo, mundo com crente. É isso que nós queremos para a nossa igreja? Uma igreja mundana? Uma igreja fria? Uma igreja morta? Uma igreja sem doutrina? Uma igreja sem graça, sem unção, sem verdade? Aonde o sacerdote é apenas uma figura de entretenimento, fazendo o povo ficar feliz, para que você no final do mês traga seu dízimo, sua oferta, e ele viva abastado com um bom salário, enquanto o povo vai vivendo de mal a pior, porque ele não sabe distinguir mais o que é santo ou profano. Era assim que estavam esses líderes. Você consegue contextualizar o que eu estou pregando? E dá para pensar que nós estamos vivendo esse mesmo quesito aqui? Nós estamos terminando um ano difícil, não foi? Sim ou não? É, pouca gente. Vocês estão aqui mesmo? Irmão, vocês estão presentes? Estão me ouvindo aí atrás? Tá, me ouvindo bem? Eu acredito que as PA estejam muito bons. O retorno não está muito não, mas as PA eu acredito que eu estou ouvindo elas. Está indo bem aí? Foi difícil o ano de 2023? Já imaginou nós vivermos uma vida cristã tão difícil, tão custosa, tão laboriosa, tão dolorida, suportando tanta coisa como suportamos, para no final de tudo nós nos tornarmos escravos de Babilônia? Que se arrebente Babilônia. Eu nem estou nem aí com Nabucodonosor e o seu exército. Eu quero é a presença de Deus aqui. Ela é mais importante do que qualquer coisa. Ela é mais importante do que eu. A presença de Deus é mais importante do que eu. Que a presença de Deus tenha liberdade de estar entre nós. Orem para que você tenha um sacerdote que tenha visão de Deus. Eles transgridem a minha lei. Entre o santo e profano não faz diferença. Nem discigne entre o puro do impuro. Os meus sábados escondem o seu rosto, e assim sou profanado no meio dele. Deus está à procura de um homem. Então Deus vai resolver fazer conforme os seus princípios. Deus vai lá no templo buscar o pastor, para que o pastor acorde as ovelhas que estão dormindo o sono da inércia. Mas o pastor não tem condições de ser usado por Deus. O pastor também caiu. As ovelhas estão sem liderança. Então Deus faz o seguinte: eu vou então à minha segunda opção. Qual é a segunda opção? Os juízes, aqueles que julgam o meu povo. E que quando um sacerdote Eli cai em descrédito com seus filhos, Deus levanta um Samuel, um juiz na terra.
para reger o seu povo, para conduzir suas ovelhas. Então Deus vai nos príncipes, que eram os juízes. Se Deus não acha um pastor para usar, então Deus vai usar um príncipe, os seus auxiliares. Se o pastor divino não está em condição, então Deus vai lá no Osmar, Deus vai lá no Joel, Deus vai lá no Zé Antônio, Deus vai lá no Mário. São os juízes da igreja, que julgam as causas da igreja. Mas vamos lá nos Juízes, versículo 27. Vamos ver como é que Deus encontrou os juízes. Quem está me ouvindo diz um amém aí, deixa eu ver. Está ouvindo direitinho aí, meus irmãos? Pastor divino, final de ano, último culto de ensino, podia ser uma mensagem mais empolgante. Quer uma mensagem mais empolgante do que essa? Aonde Deus trata pessoalmente com a nossa vida, para que nós entramos 2024 cheio da presença de Deus, convicto do que Deus vai fazer na nossa vida? Então, se o pastor não está em condições, Deus vai usar os príncipes. Vamos lá, versículo 27. Quem eram os príncipes? Os príncipes eram representantes. É os que representavam os juízes que julgavam as demandas sociais e representava a área política da igreja. Deus exige dos juízes retidão e justiça, para que o povo não fosse lesado. O caráter justo de Deus era revelado através dos juízes. Era nas causas que os juízes julgavam que o povo conhecia o caráter justo de Deus. Ezequiel 22, 27. Estamos no Ezequiel 22. Eram os juízes, os príncipes. Aleluia. Esses juízes eram a segunda opção de Deus para poder falar no meio do povo. Você viu no versículo 30 que Deus está procurando alguém que esteja na brecha. Deus está procurando alguém disposto a fazer sua vontade. Deus está procurando uma pessoa que ponha o coração na obra, para que o povo de Deus não pereça, para que a igreja não perca a sua essência espiritual. E o lamento de Deus aqui dói na minha alma, porque Deus está dizendo assim: eu cacei em Israel um homem, e eu não achei ninguém. Como pode não ter ninguém à disposição de Deus? Verso 27. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa. Olha os juízes da casa de Deus. Para derramarem sangue, para destruírem as almas. Está nem aí com o povo. Está nem aí com a dificuldade da igreja. Desde que esteja sentado em seus lugares de privilégios, que se arrebente os demais. Quase que eu falei um palavrão de tanta indignação que eu estou. Eu não sei como vai ser meu pastoreio em 2024, mas eu estou indignado com tantas coisas erradas que estão acontecendo. Não está nem aí os príncipes se as almas morrerem. Não está nem aí com a alma de ninguém. São avarentos. Miqueias,
Eu quero ler um versículo com vocês. Abram aí, vamos lá. Miqueias capítulo 3 e verso 11. Deixa eu mostrar para você. Esse aqui é Deus mostrando para nós. A igreja leia, respeitando as vírgulas para ficar bem bonito. Vamos lá. 1, 2, 3. Espera aí. Os chefes dão sentença por presente. Significa que se você trouxer uma causa diante de Deus, dependendo do presente que você der, você é absolvido. Suborno. O que manda não é a natureza do erro. O que manda, irmãos, é a posição social de quem errou. É 2 pesos e 2 medidas. Vamos lá, depois da vírgula. Irmão, como é que é esse negócio de sacerdote ensinar por interesse? Não é eu selecionar aqui um grupo de mensagem que te empolgue e te estimule a soltar dinheiro na igreja? Eu não preciso estar falando de dinheiro em igreja. Crente aqui, muito bem informado, sabe dos seus deveres para com a casa de Deus, sim ou não? Quem sabe dos seus deveres aqui, diga amém. Se não os cumpre, é porque é infiel. Não adianta eu falar, se o seu coração não é fiel a Deus. Não adianta eu ficar todo dia. Agora buscar palavras agradáveis para te atrair até mim. Você congrega aqui porque a palavra do pastor é uma palavra macia. É uma palavra que não mexe na tua falha. Uma palavra que não confronta teu erro, teu pecado. Uma palavra que não te coloque no teu devido lugar e te apresente Deus aonde deve estar, como o Senhor supremo da sua alma e da sua vida. Uma palavra que não te mostre o inferno como ele é por dentro. É claro que eu não vou ministrar uma palavra conforme o meu interesse. Até que o meu interesse era nem pregar. Eu já preguei tanto, já ensinei tanto, já confrontei tanto, já entrei tanto na vida particular de tanta gente, que eu estou cansado de falar as mesmas coisas e ter que corrigir os mesmos erros. Mas esses líderes pregam por interesse, pregam visando o bolso do ouvinte, não a alma do crente. Sabe como é que é a característica do que eu estou pregando aqui hoje? Uma mensagem que visa a tua alma. Eu estou visando sua alma aqui essa noite. E se ouvir a mensagem que eu estou te pregando e aceitar ela no teu coração, tenha certeza que se Jesus tocar a trombeta, você vai entrar na eternidade e morar no céu com Jesus, porque o importante aqui é a tua alma. Vamos lá, depois da vírgula, depois do interesse. Continua. Você vê que esse povo estava desse jeito, nessa situação, e ainda dizia: Deus está aqui, o Senhor está falando. Nada vai nos atingir, porque Deus está conosco. Olha o versículo aí para você ver. E Deus está dizendo: não estou não. Não estou não.
E o povo confunde barulho com presença de Deus, confunde empolgação com presença de Deus. Quando Deus está presente num lugar e alguém sente a sua presença, a pessoa automaticamente se rende, a alma sacode e as lágrimas derramam. Não existe nenhum lugar na Bíblia que Deus se manifestou e a pessoa saiu rindo. Caça para mim na Bíblia um lugar aonde Deus se manifestou e o camarada saiu pulando e rindo. Quando Deus se apresentou, o camarada caiu por terra e disse: vou morrer, eu estou vendo Deus, vou morrer. Quando Deus está presente, nossa estrutura se desaba. Aleluia! É diferente quando Deus está no recinto e no ambiente. Eu fui nos príncipes, e eles devoravam meu povo como se devora, o lobo devora a ovelha. Deus vai no pastor, o pastor está fora de condições. Deus vai no ministério, e o ministério também está fora de condições. Uma pergunta para nós aqui, com muito respeito: para que serve nós se Deus não nos usar? Para quê? Para que serve um pastor? Para que serve um obreiro, se Deus não usar esse povo? Só para representar a religião. Bom, aí Deus vai no pastor, o pastor está fora de condições. Deus vai nos obreiros, nos príncipes, que veja, o sacerdote, Deus fala de um, mas os príncipes já é no plural. Então Deus vai nos obreiros. Também não dá, Deus não pode usá-los. Aí Deus vai na terceira opção, os profetas. Onde é que estão os profetas? Por aí, no meio do povo. Tem algum aqui? Não sei se tem. Aí Deus vai nos profetas. Não, bom, se eu não consigo usar o pastor, se eu não consigo usar os obreiros, então vou ter que usar um profeta. Então Deus vai atrás de um profeta. Então vamos ver como é que estava a condição dos profetas. Versículo 28 e versículo 29. Interessante que para os sacerdotes tem um versículo, para os príncipes tem um versículo, mas para os profetas tem 2 versículos. Porque quem não pode falhar em hipótese alguma é os profetas. Por quê, pastor? Porque os profetas é a arma secreta de Deus. Quando todo mundo falha, profeta não pode falhar. É a arma secreta de Deus, e eles são poucos. Tinha lá em Israel 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azerá. E Deus tinha quantos profetas? Um. Quem? Elias. Mas tinha o Elias. Josafá se une com Acabe para ir para a peleja. Chegou lá, tinha um teberão de profeta rodeando Josafá e Acabe. Deus é contigo, vai que a vitória vai vir. Opa, Deus vai fazer um milagre. Parece que teve até algum lá que pegou um chifre lá, um negócio lá de chifre, e disse: olha, como esse chifre aqui, Deus vai ferir os sírios diante de ti. E até fez lá um negócio de figura. Josafá olhou para aqueles profetas, tudo falando do mesmo jeito, tudo dizendo a mesma língua. Ele disse: tem um trem errado aqui, rapaz. Tem mais nenhum profeta aqui não? Josafá desconfiou do piseiro, do barangudango, do berengudengo lá. Não tem mais um profeta não? Aí o Acabe disse: tem um, o Micaías. Ele nem mora aqui no meio da gente não. Ele não gosta muito desse movimento não. Ele mora na vila lá fora. Chama ele.
Não, deixa ele lá. Ele é daqueles que só prega do contra. Ele nunca fala bem de mim, só prega ruim ao meu respeito. Josafá disse: mas traz ele, vamos ouvir. E aí mandou uns profetas atrás dele. Os profetas chegou lá e disse: Micaías, rapaz, maneira, pega leve. Está todo mundo falando bem, está todo mundo pregando prosperidade, está todo mundo dizendo que o rei vai prosperar na viagem. Fala lá, Micaías, fala bem a respeito. Micaías disse: olha, o que Deus colocar na minha boca, é isso que eu falarei. Tinha um monte de profeta profetizando mentira, mas tinha um Micaías que Deus poderia contar. Tem alguém aqui que Deus pode contar nessa noite, irmão? Pelo amor de Deus. Era sua lamancho calabacheia. Tem um Micaías ainda no século 21 que Deus pode usar de verdade, que vai na contramão do sistema, que prega contra todas essas mentiras sendo despejadas em nossos altares, enganando gente boa. Meu Deus, como eu vejo um tanto de gente boa condenada por pregação mentirosa. Que se eu pudesse entrar nesses corações e arrancar essa mentira lá de dentro, eu faria. Eu estou triste de ver gente boa mudar, perder os princípios, se esquecer de como foi chamado. As almas perecem, a igreja entra na mornidão, a apostasia está enchendo o coração de muita gente. E eu vejo Deus caçando alguém na brecha aqui essa noite. Deus está querendo alguém para usar. Oh, glória! E os profetas, verso 28, os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubado. O que significa reboco de cal não adubado? Significa que se eu pegar a areia para fazer um reboco, e eu coloco nela os produtos que tem que pôr para dar liga, mas eu não coloco cimento, quando ela secar ela vai cair. Aquele reboco é uma mentira. É só fachada, é só aparência. Era assim que viviam os profetas: fachada, aparência. Via o erro, via o pecado, mas não pregava contra ele. Já viu os profetas que se adaptam? Eu estava em um aniversário, e aí foi me apresentado um pastor de uma igreja. E aí chegaram para ele, eu nem me lembro o nome do infeliz. Pastor divino, você quer o pastor fulano de tal, da igreja não sei de onde lá? Tudo bom, meu irmão? Pode, senhor? Rapaz, já ouvi falar muito no senhor. Ele disse para mim, estava Edna, estava Samuel, estava Elissama. Ele disse: pastor divino, já vi falar muito no senhor. É mesmo, irmão? Que bom, hein? Pois é, diz que o senhor é muito rígido. Falei: não, acho que eu sou normal. Não sou rígido não, sou normal. Ele disse: e como é que o senhor está fazendo aí nesse período de transição? Tem uns caras que não, irmão, tem que aprender a puxar assunto. Por isso que eu sou mais na minha, mais quietinho e mais calado. Ele disse: como é que o senhor está fazendo aí nesse período de transição? Que as igrejas, umas igrejas estão vivendo de um jeito, outras igrejas estão dizendo do outro. O pastor aqui é rígido, não deixa o povo viver do jeito que quer. Lá na frente o pastor libera, deixa todo mundo. E o senhor prega muito nessas igrejas. Como é que o senhor faz? Aí antes de eu responder, ele disse assim: não, porque eu, pastor, vou ser sincero, eu sou camaleão. Aí eu falei: não estou ouvindo isso de um pastor. Eu, dependendo do ambiente, eu mudo de cor. Se eu chego à igreja rígida, eu prego rígido. Se eu chego à igreja liberal, eu prego liberal. Como é que
o senhor faz? Eu falei, não, eu não sou camaleão não. Eu sou ovelha. Aonde eu chego, é só o berro mesmo. Bé. Eu vou na Liberal, é bé. Eu vou na Querris, é bé. Eu sou ovelha, só sei berrar, não mudo de cor. Em nome de Jesus, irmão. Se você tem um pastor, homem de Deus, que te ensina a verdade, que não esconde teus erros, que fala o que você não quer ouvir, mesmo que doa, mas é para a saúde da sua salvação, abraça esse homem e ame ele. Porque Davi um dia chorou e disse, Senhor, não tem ninguém que abrace a minha alma. Sabe o que essa mensagem está fazendo essa noite? Abraçando a sua alma. Eu sinto que eu abraço a sua alma aqui essa noite. Estão vivendo uma fachada, reboco de cal não adubado, estão vivendo uma mentira. Eles vêem vaidade e predizem mentira. Está vendo a coisa ruim acontecendo, mas não tem coragem de confrontar. E ainda diz, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tivesse falado alguma coisa. Mentindo em nome de Deus. Era a condição dos profetas. Ao povo da terra oprime gravemente. Andam roubando. Os profetas eram ladrão. Não, e fazem violência ao aflito e ao necessitado. E ao estrangeiro oprime sem razão. Isso, Ezequiel vai lá e conta isso para eles. Diz para eles como é que está a liderança e os homens que eu conto para usar. A gente erra, irmão, sim ou não? Quantos errou aí com Jesus em 2023? Deixa eu ver, quantos? Todo mundo. Mas a gente não pode ser dissimulado. A gente não pode ser hipócrita. A gente erra, mas vem para a casa de Deus pedir perdão. Vai para os pés de Jesus e se acerta com Ele, porque sabe que nele existe misericórdia. E Ele nos perdoa de verdade e restaura a nossa alma. Não é verdade, irmãos? Agora, continuar errando e mentindo, dissimulando como um ator diante da casa de Deus, Deus abomina a gente que tem esse caráter. Pessoas que dá uma de santarrão, de corretinho, mas por fora a vida dele é suja, é hipócrita. É disseminador de contenda, é difamador do caráter alheio. Quanta gente eu não conheço assim? Mas porque ele tem 51 mil testemunhos de santidade para dar, mas a vida social dele aí é impregnando inimizade, é colocando pessoas umas contra as outras, é tocando no caráter das pessoas que ele nem deveria tocar, jamais, não deve tocar de ninguém, mas tem pessoa que não deve tocar porque Deus se levanta com raiva na hora, e cobra caro. E Deus disse a Ezequiel, verso 30, coloque aí, leia vocês mais uma vez, 1, 2, 3.
Deus buscou dentre eles. Deus não foi atrás de um, Deus foi atrás de todos. E dentre eles, Deus não achou ninguém. Imagine o tanto de levita e sacerdote, Karine, que tinha em Israel. Imagine o tanto de profeta. Veja lá o coitado do Jeremias profetizando a verdade, e um monte de profeta mentiroso induzindo o rei a não se entregar ao rei da Síria. E Deus não achou ninguém. Quem é o tipo de homem que Deus procura? Quais seriam as qualidades na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, que Deus pode encontrar nele espaço para Deus usar? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui, principalmente para a nossa juventude. Você pode fazer uma boa faculdade, se tornar um doutor em alguma coisa, se tornar médico, psicólogo, psiquiatra e mais não sei o que, filosófico. Você pode entender de tudo que existe de filosofia e se formar nas maiores academias do Brasil e fora dele. Você vai morrer e na hora de morrer você vai perceber que só foi mais um no meio de uma multidão grande. Mas se você se entregar na mão de Jesus e se tornar um profeta, você vai ver que tudo que você investiu na sua vida aqui hoje vai repercutir na eternidade. O que você fez não foi só para a terra, também foi para o céu. Você pode, curse a sua faculdade, estude bastante, seja crente, honre a Deus aonde você estiver. Mas não se esquece que a maior honra é você ser usado por Deus. E no final da tua vida, você dizer: não, eu fiz a vontade de Deus e vou entrar na eternidade de cabeça erguida, com os anjos tocando para te recepcionar. Até o mês de março eu termino de escrever um livro. Se eu parasse agora, talvez já teria um livro aí de uns 60 páginas. Mas ainda tem muita coisa no meu coração para colocar naqueles papéis. E eu já sinto um gozo na minha alma muito grande. Porque eu só não tenho um monte de filhos na fé por aí, dirigindo igreja, que se tornaram pastor. Mas como eu vou deixar uma coisa escrita para muitas gerações ler. E vai ter gente que vai ler meu livro, irmão, e vai ficar com muita raiva. E eu queria estar presente para me rir quando eu visse a cara deles lendo. Mas vai ter muita gente que vai ler o meu livro e vai se apaixonar por aquilo que eu escrevi. E vai se render de verdade na presença de Deus, porque eu tenho certeza que eu vou atrair discípulos para fazer diferença no meio da geração corrompida que nós estamos vivendo, para a glória do nome de Jesus. Qual é o título do livro, pastor? Retomando a Consciência. É o título do livro. O título do livro é Retomando a Consciência. Amém? Isso vai me deixar tranquilo, porque aquele camarada que não era nada lá no garimpo do Pará, que já foi considerado nada para minha família, deixar um livro escrito, não sei como é que vai ser para os meus filhos, mas para mim é uma alegria imensa saber que Deus está me dando essa graça. Qual é o perfil? Qual é o tipo de homem? Qual é o tipo de mulher que Deus está procurando? Muito simples. Primeiro, um homem e uma mulher que seja sensível à voz de Deus. Que Deus ainda possa lhe visitar de madrugada, chamar ele pelo nome, igual chamou Abraão. Abraão. E ele sentou e disse: eis-me aqui, Senhor. Chamou Samuel. Samuel sentou e disse: fala, que o teu servo ouve. Deus quer um homem e uma mulher cuja audição esteja aberta para ouvir coisas da eternidade. Porque Deus quer falar conosco não só através da pregação, não só através de um louvor. Deus quer falar contigo na intimidade. Levante a mão assim, diga: Deus. Diga forte, diga: Deus, fala comigo, ouvirei a tua voz.
Permita Deus falar com você. Converse com Jesus por alguns momentos. Deixa Ele sentar na tua cama, te acordar de madrugada. Deixa Ele despertar você do sono. Ele tem coisas grandes e firmes que você não conhece. Ele disse a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Deus quer falar de verdades espirituais que ninguém sabe por aí. Seja sensível à voz de Deus. Aleluia! Deus está à procura de um homem, de uma mulher, de um jovem que priorize a santidade. Alguém que não tenha máscara. Alguém que quando sai da igreja não se disfarça. O que tem de crente? Para vir para a igreja ele tem uma roupa, ele tem uma cara, ele tem um formato. Ele sai da igreja e vai para onde estão os amigos, ninguém conhece ele, mudou tudo. Ele está que nem Jacó, disfarçado de Esaú, tentando enganar Isaac. Você até engana o Isaac, você não engana, é o Deus de Isaac. Esse não dá para enganar. Que Deus medíocre é esse que você impregnou no seu coração, que você só consegue honrar Ele dentro da igreja e dentro do culto, no meio dos seus amigos, lá na sociedade você não dá conta de honrá-lo. Ele só serve para você aqui nessas quatro paredes, ou quando você entra em dificuldade. Quando tudo está bem na tua vida, Ele não serve para você, Ele está na lateral da vida. Ele é igual àquele altar que Acais mandou copiar lá em Damasco. Traz o altar aqui para Jerusalém, tira o altar de bronze diante do templo. O que eu faço com o altar de bronze, Acais? Coloca ele aí numa lateral. Quando a coisa apertar eu vou nele, mas quando tiver tudo bem eu fico com o altar de Damasco. Você iguala esse Deus igual a chamada Maria do Socorro, que o povo só lembra da Maria do Socorro quando o pau quebra. Aí corre porque ela é a Maria do Socorro. Seja santo na igreja, seja santo na escola, seja santo no shopping, seja santo na tua casa. Aonde você for, entre os teus amigos, seja santo. Faz que nem Daniel. Nós não vamos nos contaminar. Alguém aí pode mudar e aderir aos manjares de Nabucodonosor. Nós continuaremos comendo a comida de Jerusalém. E foi aqueles 4 jovens que Deus honrou no meio daquele povo pagão. Por isso que a vida espiritual de muitos crentes, de muitos jovens, é uma vida espiritual raquítica. Deus procura um homem sensível para ouvir sua voz. Deus procura um homem que priorize a santidade na sua vida. Deus está à procura de um homem disposto a renunciar a tudo. Sabe, pensa numa coisa difícil é renunciar. Porque renúncia, muitas das vezes, está enquadrada dentro da nossa liberdade. Eu já disse para algumas pessoas,
Eu não tenho livre-arbítrio. Como assim, pastor? Todo mundo tem, eu não. O dia que Jesus falou comigo e me chamou para o ministério, eu abri mão do meu livre-arbítrio. Eu não faço o que eu quero. Eu não vou para onde eu quero. Eu não vivo do jeito que eu quero. Eu sou um homem que eu não tenho opção. Eu vivo isso aqui e vou ter que viver isso aqui até o resto da minha vida. Porque um dia eu abri mão do meu direito de liberdade para fazer a vontade de Deus. Quando eu digo assim, Senhor, faz da minha vida a tua vontade, eu estou abrindo mão do meu direito de ir e vir, de escolher. Eu abri mão do meu livre-arbítrio para que Cristo viva em mim e a obra dele seja revelada. Aí você se torna um verdadeiro servo de Deus. Se você é senhor das suas decisões, se você escolhe viver do jeito que você quer e acha que Deus tem que aceitar as suas decisões, você nunca foi servo de Deus. Porque servo não se manda. Servo, para sair, ele pergunta: posso, Senhor? Permite, Senhor? Mário, o servo não escolhe um lugar por conveniência. Quem é dono de si mesmo escolhe o lugar que é bom para ele. Quem serve a Deus escolhe o lugar que é bom para Deus. Talvez não é bom para ele. Vocês acham que Paulo e Silas, lá naquele buraco, de pés no tronco, queria estar ali? Era conveniente para eles? Olha como é que Deus faz eles tomar uma surra de chicote para ir preso, para ganhar o carcereiro. Imagina aí, irmão Cleusmar, Deus deixar o seu apanhar na rua para ir preso, para ganhar um que está lá dentro lá, e você ainda aceitar que aquilo é uma obra de Deus. Quem é servo entende isso. Renuncia a si mesmo. Jesus disse: quem não renuncia a si mesmo nunca pode ser o meu discípulo. Mas aquele que quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e siga-me. Olha os passos de Jesus de submissão e de servidão. Deus quer um homem e uma mulher que tenha coragem de renunciar. Sabe por que eu não vou pedir a mão, você aqui para levantar a mão perguntando quem tem coragem de renunciar? Para você não mentir diante de Deus. Fica com isso no teu coração. Olhe como é que você tem vivido e veja se você tem renunciado a si mesmo. Quinto lugar, Deus quer um homem ou uma mulher que pregue a palavra da verdade, doa a quem doer. Quer te aceite, quer não te aceite, quer se sensibilize com você, quer não se sensibilize, não importa. Eu vou falar aquilo que Deus colocar na minha boca. O que Ele mandar, eu vou pregar. Pode todo mundo me rejeitar, mas a eternidade não me rejeitará. Jesus não me rejeitará. Eu posso até dormir sem a presença de algumas pessoas e sem o carisma de algumas pessoas, mas eu tenho 30 anos que eu não durmo sem a presença de Deus. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Eu vou encerrar aqui. Deus está à procura de um homem que tenha condições de promover um grande avivamento na sua obra. Agora essa eu pergunto: você tem coragem de deixar se tornar um instrumento de um grande avivamento? Quantos têm? Tem certeza? Para você se tornar um instrumento de um grande avivamento, você, em primeiro lugar, precisa se entregar a Deus de verdade. Em segundo lugar, você precisa nivelar a sua santidade e a santidade de Cristo. Em terceiro lugar, você tem que ter uma vida de oração constante. Quantas horas você ora por dia? Quanto jejum você faz por semana?
Quantas vezes você já leu a Bíblia em todo esse tempo de fé que você tem? Você já leu a Bíblia esse ano todinho? Você conhece os mandamentos? Você sabe dos preceitos? Um jovem conversando comigo na minha casa um dia, começou a dizer assim para mim: pastor, eu acho que isso aqui é exagero, eu acho que isso aqui é exagero, eu acho que isso aqui também não, eu acho que Deus não quer isso, eu acho que Deus não cobra isso. E eu ouvindo ele, ouvi, falei: muito bem. Quando ele terminou de falar, eu entreguei a Bíblia para ele e disse: agora prova para mim que você está falando a verdade, que a Bíblia está dando suporte para o que você acha. Mostra para mim que isso que você está falando aí, porque tem que estar na Bíblia. Se pode, tem que estar na Bíblia, sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Se pode, tem que estar na Bíblia. E se você está dizendo que pode, mostra para mim na Bíblia que pode. Não, pastor, eu não conheço assim tanta Bíblia. Então você está deduzindo uma coisa que você não tem a Bíblia como suporte de conhecimento? Eu falei: então senta aí agora que eu vou te mostrar que não pode, com a Bíblia. Irmão, foi 3 versículos e ele desistiu. Não, pastor, o senhor está certo, deixou eu ir para casa. Falei: Feliz Natal. Se você acha que não pode, você tem que saber se aqui diz que não pode. Porque ou nós vivemos a verdadeira palavra, ou não viveremos o grande avivamento do arrebatamento da igreja. Mas eu acredito que você vai sair de casa hoje dizendo: Senhor, eu quero ser um instrumento para que o Senhor use nessa última hora e realize um grande avivamento. Aleluia! Eu quero que você fique de pé nesse instante e nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Que essa palavra continue falando poderosamente no vosso coração. Presbítero Mário, venha orar ao Senhor. Aleluia. Quantos necessitam da oração da igreja? Quantos estão felizes pela palavra de Deus? É assim mesmo. Sempre que vai chegando no final do ano, eu acelero um pouco para entrar com todo o gás, em nome de Jesus.